Jesus Cristo tece uma narrativa que transcende o significado religioso para se tornar uma investigação histórica e moral cativante, desde as decisões misteriosas que envolvem Barrabás e Cristo, até a assombrosa imagem de Pilatos lavando as mãos. Sua história se desenrola em meio a uma era tumultuada marcada por conflitos culturais, tensões religiosas e o peso do poder político. Nesta exploração, mergulhamos nas escolhas de vida e no destino final de Pôncio Pilatos, visando desvendar o enigma que envolve essa figura crucial na história bíblica. Pôncio Pilatos é um nome que você frequentemente encontrará nos relatos da crucificação de Jesus Cristo na Bíblia. Ele foi o 5º governador da província romana da Judéia e serviu sob o imperador Tibério de 26 d.C. a 36 d.C. Pôncio Pilatos desempenhou um papel crucial em eventos bíblicos mencionados no Novo Testamento. A decisão misteriosa de Pôncio Pilatos, na qual ele permitiu que os judeus escolhessem a libertação de Barrabás, um criminoso notório na Judéia, em vez de Jesus, a quem ele sabia ser falsamente acusado, deixou uma marca indelével em seu legado, envolto em um mistério que continua difícil de desvendar. Apesar de sua esposa ter sonhado com Jesus na noite anterior e aconselhando-o a não se envolver com ele, Pilatos acabou entregando Cristo para ser crucificado após o povo escolher Barrabás. Pilatos fez o gesto de lavar as mãos, indicando que não tinha nada a ver com aquela decisão injusta. No entanto, isso não pôde salvá-lo de seu destino. Por essa razão, no vídeo de hoje, discutiremos a vida e a morte trágica de Pôncio Pilatos, quem ele era, como ele chegou ao poder, porque ele lavou as mãos e permitiu que Jesus fosse crucificado e quais foram as trágicas consequências das escolhas erradas que ele fez. Por favor, fique comigo até o final, pois você ficará surpreso com o desfecho de sua história. Mas primeiro, faça-me um pequeno favor clicando no botão de curtir para apoiar o canal e também inscreva-se. Isso também ajudará você a nunca perder uma atualização quando carregarmos um novo vídeo. Vamos começar agora para obter uma compreensão ampla deste homem. Vamos olhar assim. O Império Romano conquistou e ocupou a região da Judéia em 63 a.C., trazendo-a sob o domínio romano. Essa ocupação foi ressentida por muitos judeus que se opunham à dominação estrangeira e ansiavam pela independência política. Os romanos e os judeus tinham práticas culturais e religiosas distintas. Os romanos eram politeístas, adorando um panteão de deuses, enquanto os judeus eram monoteístas, acreditando em um só Deus. Essa divisão cultural e religiosa levou a crenças e práticas conflitantes. O Império Romano impôs pesados impostos sobre suas províncias, incluindo a Judéia, para financiar seus vastos gastos militares e administrativos. O ônus da tributação, juntamente com outros tributos, era uma fonte de descontentamento entre a população judaica. Governadores romanos e prefeitos, como Pôncio Pilatos, foram designados para supervisionar as províncias. Sua autoridade incluía manter a ordem, coletar impostos e garantir a lealdade ao Império Romano. A maneira como esses funcionários exerciam seu poder às vezes levava a conflitos com a população local. Os romanos às vezes mostravam insensibilidade cultural às práticas religiosas judaicas. Por exemplo, tentativas de instalar emblemas ou estátuas romanas em Jerusalém, que conflitavam com as crenças religiosas judaicas contra imagens esculpidas, provocaram indignação e protestos. Houve rebeliões esporádicas e movimentos de resistência entre a população judaica contra o domínio romano. Grupos como os zelotes buscavam resistir à autoridade romana através de rebeliões armadas, contribuindo para um clima de tensão e agitação. A religiosidade dos judeus desempenhou um papel significativo. Eles acreditavam no pacto especial com Deus e ressentiam qualquer interferência estrangeira em seus assuntos religiosos. Os romanos, por sua vez, muitas vezes percebiam as práticas religiosas judaicas como peculiares e suspeitavam de sentimentos rebeldes potenciais. Isso levou a uma série de tensões na região onde Pôncio Pilatos supervisionava.
colocando-o sob pressão em seu governo. A vida precoce de Pôncio Pilatos não é extensivamente documentada, e os registros históricos fornecem informações limitadas sobre sua origem. O que se sabe vem de referências breves em textos históricos e nos relatos do Novo Testamento na Bíblia. Pôncio Pilatos nasceu por volta do ano 26 a.C. e veio de uma família que pertencia à ordem equestre romana, uma classe social abaixo da classe senatorial, mas ainda considerada parte da elite romana. O local exato de seu nascimento é incerto, mas registros históricos sugerem que ele provavelmente nasceu no centro da Itália. Antecedentes familiares e criação precoce não são bem documentados, e há pouca informação sobre sua educação ou carreira inicial. Ele se destacou por meio de sua associação com figuras influentes na política romana, o que eventualmente o levou a ser nomeado para cargos-chave dentro do Império Romano. A entrada de Pilatos no serviço público é frequentemente atribuída às suas conexões e relacionamentos com indivíduos influentes em Roma. Não era incomum para pessoas da classe equestre garantirem posições dentro da administração romana, por meio de conexões familiares ou políticas. A carreira de Pilatos no serviço público progrediu e ele eventualmente se tornou o prefeito-governador da província romana da Judéia. Pilatos compartilhava uma quantidade limitada de poder civil e religioso com o Sinédrio Judeu, uma assembleia de 23 ou 71 anciãos. Como prefeito da Judéia, ele era responsável pela administração civil geral da província, o que incluía a aplicação da lei romana, a manutenção da ordem pública e a administração da justiça. O prefeito tinha o comando sobre as forças militares romanas estacionadas na Judéia. Essa autoridade permitia que ele usasse o poder militar para manter a ordem, reprimir rebeliões e lidar com quaisquer ameaças ao domínio romano. Pilatos supervisionava a coleta de impostos e tributos da população da Judéia. Isso era um aspecto crucial do governo romano, pois a receita gerada das províncias ajudava a sustentar o vasto Império Romano. Pilatos serviu como a mais alta autoridade judicial na Judéia. Ele tinha o poder de presidir julgamentos, passar sentenças e administrar punições. Suas decisões deveriam estar alinhadas com a lei romana, e ele tinha o poder de infligir a pena de morte. No entanto, no caso de Jesus, ele não quis. Mesmo no Evangelho de Lucas, poderíamos ler a alternância no julgamento de Jesus, onde ele enviará a responsabilidade para Herodes e ainda Herodes trará de volta para ele. O apóstolo Lucas descreve Pilatos como um líder que não quis assumir a responsabilidade por uma decisão tão importante. Após não encontrar culpa em Jesus, ele tenta passar a responsabilidade para Herodes, um príncipe da Judéia que havia sido responsável por ordenar a decapitação do profeta João Batista 3 anos antes. Como Herodes devolveu a responsabilidade a Pilatos, ele a entregou ao povo judeu. No Evangelho de João, podemos ver uma postura mais arrogante de Pilatos, que questiona Jesus quando ele afirma ser o rei, e zomba do Messias quando diz que veio ao mundo para testemunhar a verdade. Agora, voltando à história, os líderes religiosos judeus pressionaram Pilatos a condenar Jesus, dizendo que ele representava uma ameaça à ordem pública e ao poder romano. No entanto, o real medo daqueles homens era que Cristo fomentasse uma revolta entre os judeus. No livro de João, a Bíblia diz que Pilatos havia interrogado Cristo, que afirmou que seu reino não era deste mundo e que ele tinha vindo para proclamar a verdade. Ao ouvir isso, Pôncio Pilatos considerou Jesus inocente das acusações de rebelião contra Roma e César. Mesmo não encontrando culpa naquele homem, Pilatos não teve coragem de resistir aos judeus que queriam Jesus crucificado. A situação entre judeus e romanos estava tensa naquela época. Pilatos preferiu agradar aquelas pessoas a ir contra o que ele acreditava ser certo. Como parte de uma tradição durante a Páscoa, ele ofereceu para libertar um prisioneiro. Pilatos propôs libertar Jesus, mas a multidão pediu a libertação de Barrabás, um criminoso condenado, em vez de Cristo. Ao ver seu marido sendo pressionado pelo povo, a esposa de Pilatos, Cláudia,
O alertou sobre o erro que ele estava prestes a cometer. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe enviou esta mensagem: Não tenhas nada a ver com esse homem justo, pois hoje sofri muito em um sonho por causa dele. No entanto, diante da insistência da população e do medo de iniciar uma grande revolta popular, Pilatos lavou publicamente as mãos, simbolizando que não tinha nada a ver com aquela decisão e que a responsabilidade recairia sobre o povo e os líderes religiosos. Então, Jesus foi crucificado no Calvário, fora de Jerusalém. A participação de Pôncio Pilatos na narrativa bíblica terminou aí, mas sua vida como líder do Império Romano na Judéia continuou mesmo após o encontro com Cristo. Pilatos permaneceu o mesmo homem mau. Relatos históricos mostram que 3 anos após a morte de Jesus, Pilatos tomou uma ação brutal, ordenando a prisão e morte de alguns galileus que estavam fazendo sacrifícios no templo. Pilatos teria ordenado o massacre de um grupo de samaritanos armados em uma vila chamada Tiana. Esses samaritanos esperavam encontrar artefatos acreditados terem sido enterrados lá por Moisés. O líder desse movimento pode ter sido Dozo, uma figura messiânica entre os samaritanos ativa naquela época. Os samaritanos, alegando não estarem armados, apresentaram uma queixa a Lúcio Vias, o Velho, governador da Síria de 35 a 39 d.C. Essa reclamação levou ao Rical de Pilatos para Roma para enfrentar julgamento por Tibério. No entanto, Tibério havia morrido antes da chegada de Pilatos, e a data da remoção de Pilatos como governador foi por volta de 37 d.C. Após a morte de Tibério, o destino de Pilatos foi determinado pelo novo imperador Calígula, um dos líderes mais notórios da Roma antiga. Não está claro se houve algum julgamento formal, pois novos imperadores muitas vezes dispensavam questões legais pendentes de reinados anteriores. O único resultado certo foi que Pilatos não foi reinstalado como governador da Judéia. Os motivos para isso são debatidos, seja se o julgamento correu mal ou se Pilatos escolheu não retornar. No entanto, é certo que Pilatos foi enviado para o exílio na região da Gália, onde está localizada a França. O historiador da Igreja Primitiva Eusébio, escrevendo no início do século IV, afirmou que a tradição relata que Pilatos se suicidou depois devido à desgraça. Eusébio, o historiador cristão primitivo, fornece um relato da morte de Pôncio Pilatos em sua obra História da Igreja 271. Segundo Eusébio, essa informação é derivada da tradição e ele não oferece detalhes explícitos ou fontes. O mesmo escritor Joséfo, no 18º livro das Antiguidades, diz que Herodes Agripa, feito rei por Cláudio, matou Tiago, irmão de João, com a espada, e que Pedro, depois de ter sido preso, foi crucificado. Ele diz que é relatado em muitas obras históricas que Pilatos caiu em calamidades tão terríveis que foi forçado a se tornar seu próprio assassino e executor. Neste trecho, Eusébio atribui a informação sobre o suicídio de Pilatos a muitas obras históricas. No entanto, ele não especifica quais obras fornecem referências diretas para corroborar essa afirmação. O uso do termo relatado sugere que Eusébio está transmitindo informações que faziam parte da tradição mais ampla que circulava na época, em vez de depender de evidências documentadas específicas. Os estudiosos abordaram o relato de Eusébio com cautela, devido à falta de corroboração independente e ao fato de que Eusébio ele próprio reconhece as informações como parte da tradição. A narrativa sobre o suicídio de Pilatos pode ter servido a um propósito teológico, enfatizando a retribuição divina por seu papel na crucificação de Jesus, em vez de estar fundamentada em evidências históricas concretas. Houve algum debate sobre essa afirmação, embora historiadores antigos como Daniel Schwartz argumentem contra o descarte leve das afirmações de Eusébio. Fontes notáveis, incluindo o filósofo do século XII Celso, questionaram por que, se Jesus fosse Deus, Pilatos não foi punido. O apologista cristão Orígenes, escrevendo por volta de 248 d.C.,
Respondeu, sugerindo que nada de ruim aconteceu com Pilatos, porque a responsabilidade pela morte de Jesus estava com os judeus, não com Pilatos. O suposto suicídio de Pilatos não é mencionado nas obras de Joséfo, Fólon ou Tácito. Paul Maier sugere que o destino de Pilatos provavelmente envolveu a aposentadoria como funcionário do governo e se tornou um magistrado romano, aposentado em vez de encontrar um fim mais desastroso. Joan Taylor observa que Fólon discutiu Pilatos como se ele já estivesse morto na embaixada para Gaio, escrita poucos anos após o mandato de Pilatos como governador. O legado de Pôncio Pilatos permanece como um lembrete comovente da interação complexa entre poder, moralidade e convicção pessoal. Seu papel crucial na narrativa da crucificação, marcado por momentos de ambiguidade moral e conveniência política, continua a cativar mentes através das eras. A enigmática lavagem das mãos, as escolhas relutantes feitas sob pressão e as consequências últimas enfrentadas por Pilatos pintam um quadro vívido de um líder dilacerado entre forças conflitantes, quer no campo da fé ou nos anais da história. A história de Pôncio Pilatos continua sendo uma exploração intemporal da condição humana, estimulando a reflexão sobre o impacto duradouro das escolhas feitas no crisol de momentos cruciais. Se você gostou deste episódio neste canal, compartilhe, curta e comente sobre o que você pensa sobre essas alegações sobre a morte e obras de Pôncio Pilatos, que crucificou Jesus.